Começando mais um programa Bola na Rede pelo Grupo INSPER de televisão. Hoje abordaremos alguns resultados financeiros de um dos grandes times paulistas e para nos ajudar com esse assunto está conosco hoje um dos maiores especialistas contábeis sobre o Corinthians na atualidade, professor Raimundo Corrêa. Bom dia, muito obrigado. Nosso repórter Joaquim de Barros está com alguns populares que gostariam de fazer algumas perguntas ao senhor, professor. Eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Raimundo. Bom, professor, eu gostaria de saber qual o desempenho da receita do Corinthians nos últimos anos. Bom, Lucas, sua dúvida é muito comum entre os internautas e o que ocorre é o seguinte: nos últimos 5 anos, o Corinthians teve sim um grande crescimento, cresceu 135% da sua receita total e em 2012 teve seu ápice em relação ao título conquistado da Libertadores e do Mundial. Porém, em 2013 ele teve uma desaceleração, mas mesmo assim ainda conseguindo ficar acima da média na sua receita. Bom, professor Raimundo, o que poderia justificar esse decréscimo da receita do Corinthians? Bom, então, esse decréscimo de 2013 para 2012, ele pode ser explicado pelo Corinthians não ter tido um bom rendimento como teve em 2012. Ele não teve um rendimento esperado em 2013 e isso acarretou nesse decrescimento. Entendo. Então, vamos voltar para o nosso repórter que temos mais uma pergunta para o senhor. Professor Raimundo. Vitor, qual é a sua pergunta? Bom, queria saber aí se o desempenho pífio do Corinthians nos últimos tempos tem atrapalhado aí na contabilidade. Calma lá, meu querido, pífio não. O que acontece é o seguinte, o desempenho dentro de campo influencia sim e muito na contabilidade financeira do time e na receita. O que acontece é o seguinte, a gente pode usar 2012 como um bom exemplo. O Corinthians teve uma boa atuação, conseguindo conquistar títulos grandiosos como a título da Santander Libertadores e do Mundial, o que fez com que a confiança dos seus torcedores aumentasse cada vez mais, gerando assim uma maior quantidade de produtos sendo vendidos na sua loja, maior número de sócios torcedores a cada dia, Certo. fazendo com que a visão na mídia do Corinthians aumentasse todos os dias. E isso faz com que acarreta que as empresas elas querem mostrar seu logotipo na camisa do Corinthians por causa da visão dele. Então fez com que as empresas dessem um patrocínio com muito mais facilidade para o Corinthians do que anteriormente. Professor Raimundo, eu tenho aqui nas minhas anotações que após esses anos de glórias do Corinthians, o Corinthians acabou por ser o time brasileiro que tem o maior contrato de patrocínio do futebol. Isso pode representar alguma coisa sobre os jogos que o time teve? O que o senhor pode falar sobre isso? O que acontece é exatamente isso que eu respondi agora na pergunta, né? O Corinthians hoje ele consegue ganhar da Caixa 30 milhões por ano, sendo que esse patrocínio ele consequentemente veio depois das conquistas obtidas pelo Corinthians em 2012. Certamente. Professor, temos mais uma pergunta para o senhor, e então segue lá. Aqui eu estou aqui com o Marcelo e tem uma pergunta mais para fazer. Eu queria saber qual é a maior fonte de receita do Corinthians. Bom, Marcelo, essa resposta é muito simples. A maior fonte de receita hoje são os direitos de transmissão de imagem, responsável por 32% da receita total do Corinthians, um número bem grande. Logo após esses números, temos as negociações de atletas do Corinthians, responsável por 22% da sua receita, e a publicidade do Corinthians também, equivalente a 18% das receitas. É isso. Professor, colocando-se no lugar de um grande investidor, de um empresário que possui muito dinheiro ocioso, o senhor investiria hoje no Corinthians? Bom, o ROA apresenta-se em apenas 1%, ou seja, a cada R$100 investido, o retorno será de apenas R$1. Valor considerado baixo se comparado ao São Paulo, que apresenta um retorno de 4%. No entanto, a margem líquida apresenta-se razoavelmente boa, um valor muito próximo do seu principal concorrente, o Clube Paulista São Paulo. E o ROE apresenta-se em 14%, ou seja, a cada R$100 do seu capital próprio investido, isso está gerando um retorno de R$14. Mas esses valores são muito dependentes do seu desempenho dentro de campo, então fica complicado você saber se investe ou não. Certo. E se o senhor fosse dono de um banco, professor? O senhor emprestaria dinheiro ao Corinthians? Bom, o endividamento do Corinthians está muito alto, atingindo o valor de 94%. E o perfil da dívida é de 75% de longo prazo. Acredito que emprestando mais dinheiro para o Corinthians, talvez o clube não seja capaz de cumprir com todos os seus pagamentos.
Estivemos aqui hoje no nosso programa com o Dr. Raimundo Corrêa. Queria agradecer sua participação, agradecer a audiência e até semana que vem. Muito obrigado, Tinari. O torcedor corintiano, ele é totalmente diferente. Ele vive aquilo com uma intensidade. Não dá pra você nivelar o que foi melhor pra mim. Se foi o nascimento do meu filho, eu ver o Corinthians campeão. O corintiano é maloqueiro, sofredor. É difícil de explicar com palavras, né? Emocionante, emocionante. Tomou conta de Tóquio, né? Pelo menos daquela região de Tóquio em que a gente estava. E eu lembro que um olhava pro outro e falava, cara, Corinthians, nós vamos ganhar essa porra. O Corinthians é sempre maior. Maior em número de torcidas, maior em fanatismo, maior em paixão, maior em tudo.